Amém, glória a Deus. Pronto. Glória a Deus. Nós vamos dar início à nossa aula de hoje. É a nossa aula de número 12, a nossa última aula do nosso curso Oração Eficaz. Então, é, deixa eu só passar os slides aqui. Então, para a glória de Deus, né? Hoje nós chegamos num momento muito especial, a nossa última aula do nosso curso de oração eficaz aqui. Durante esse tempo que nós caminhamos juntos aqui, nós exploramos de forma profunda o que significa orar de forma eficaz, da forma como convém. Essa foi a nossa proposta. E como nossa comunhão com Deus ela pode se tornar mais viva, intencional e transformadora em todas as áreas da nossa vida. O tema de hoje é rumo à oração eficaz. E ele é um convite para que a gente reflita sobre como a oração ela não é simplesmente um dever religioso, não é algo mecânico, não é algo, um protocolo que a gente está seguindo, mas é uma expressão vívida e sincera em atendimento ao anseio, aos gritos da nossa alma. Tem sede por Deus. A nossa alma grita, a nossa alma clama por Deus. Quem não ora de forma eficaz e consistente está negando aos gritos e ao clamor de sua própria alma, conforme o Salmo 42, 1 e 2. Só, Lucilene, se puder ir fechando os áudios, eu agradeço. Tá com o áudio aberto, tá? Quando nós olhamos para a nossa vida de oração, nós somos confrontados com uma verdade crucial e essencial. Quando nos falta desejo ou quando nos falta paixão para orar, isso revela que algo precisa ser ajustado em nosso relacionamento com Deus. A oração não é um fardo pesado ou uma mera rotina mecânica, mas é uma prática que deve fluir naturalmente de um coração que ama a Deus. O Espírito Santo é ele quem coloca em nós esse desejo de nós nos aproximarmos de Deus. E é ele quem nos ensina a orar de forma profunda e eficaz, de acordo com a vontade de Deus, que nos é revelada na palavra de Deus. Não orar é não atender também ao chamado do Espírito Santo. Deixa eu só Aham. ver. Quem está com o áudio aberto aqui, pronto, já fechou. Deixa eu voltar aqui. É, então, eu estava falando aqui que não orar é não atender ao chamado do Espírito Santo, é não dar ouvidos ao que o Espírito está dizendo à igreja, certo? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, e o Espírito está nos chamando a orar, está nos chamando a ter intimidade com Ele. E sem Ele, sem o Espírito Santo em nossas vidas, as nossas palavras, as nossas orações, elas se tornam vazias, egoístas. Mas com Ele, a nossa oração se torna viva, transformadora e capaz de produzir resultados ao tocar o coração do nosso Pai Celestial. Nessa ministração aqui de hoje, que é a última aula do nosso curso, nós vamos buscar revisar o que nós aprendemos ao longo deste curso e olhar com atenção para como cultivar um estilo de oração eficaz, genuína e poderosa. Que esta aula seja um marco espiritual nas nossas vidas, nos conduzindo a um nível mais profundo de intimidade com Deus e a compreender de uma vez por todas como orar com eficácia. Então prepare o seu coração aí, abra a sua mente, deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Amém? É, o que é oração eficaz? Só subir esse. Nós tá.
Só um minuto. Pronto. O que é oração eficaz? Tiago 5, de 3 a 18, é, é, é uma passagem importante sobre a oração efetiva e eficaz. Essa passagem de Tiago, ela nos fala que nossas orações podem atingir resultados tão maravilhosos e sobrenaturais quanto as orações de Elias. Nós todos podemos nos tornar tão efetivos quanto Elias na oração se aprendermos a nos mover com o Espírito Santo. No entanto, necessitamos tirar nossos olhos de nós mesmos e dos outros e olharmos somente para Deus. Elias, ele não era diferente de nós. A Bíblia diz que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas muitos de nós consideramos guerreiros de oração como sendo algo especial. Nós reservamos as realizações e as exigências de oração para um grupo, vamos dizer assim, especial ou específico de cristãos, dizendo, por exemplo, eu não sou do ministério de intercessão, então eu não preciso me dedicar tanto à oração, mas por causa disso, por causa dessa postura e desse pensamento equivocados, muitos perdem ou não desfrutam da realidade de que a oração é eficaz, de que orar de forma eficaz é algo que Deus quer para todos os crentes, para todos os seus filhos. Porque é através de uma vida de intimidade diária e consistente que nós experimentamos a tão prometida vida abundante, né, que nos é prometida na palavra de Deus. É vital e é muito importante que compreendamos que a oração é eficaz. Não depende de nossa habilidade ou especialidade, mas do poder de Deus por trás dela. Então, tem uma frase que eu ouvi um outro dia que dizia: o poder não está em quem ora, o poder está em quem responde. Nunca se esqueça de que a oração ela não muda nada. Deus é quem muda tudo através da oração. Mas para ele mudar, ele manda que primeiro a gente clame a ele. Conforme Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E Deus, eu creio que Deus está levantando intercessores que responderão ao chamado para um estilo de vida de oração. Por intermédio de nossas orações, Deus pode mudar o destino de nações, pode abrir ou fechar os céus de acordo com a sua palavra. Ezequiel 22:30 nos mostra que é necessária a oração de apenas um homem. Homem aqui, claro, compreende tanto homem quanto mulher. Então é necessária a oração de somente um homem ou de uma mulher, de apenas uma pessoa, a oração de alguém que se coloque na brecha em oração para Deus mudar uma situação ou um destino. Tiago 5,16 é um versículo importante, mas quase todas as versões da Bíblia o traduzem de uma maneira diferente, de maneiras diferentes. Ele contém 4 importantes palavras gregas, 3 delas são claras, mas uma dessas palavras ela é difícil de se traduzir. Mas o que está claro em Tiago 5,16 é que a pessoa que está orando é de Caios, quer dizer, uma pessoa reta, justa, sem preconceito, parcialidade. A oração é deesis, ou seja, a pessoa está rogando, suplicando, implorando. A pessoa está ali movida por uma profunda necessidade ou um desejo. Essa oração, ela é descrita como Yeshua, é forte, robusta, prevalecedora contra os inimigos e tem capacidade de produzir resultados.
Aí, então, nós temos uma quarta palavra, que é a palavra energel, que significa liberar poder, operar efetivamente em, trabalhar em. A dificuldade é que não está claro se Tiago 5,16 significa uma, algumas ou todas essas coisas aqui. A pessoa está orando vigorosamente por causa do trabalho de Deus nela. Através da oração da pessoa, Deus está trabalhando vigorosamente na necessidade que está sendo apresentada. Por intermédio das orações da pessoa, Deus está trabalhando vigorosamente na própria pessoa. Deus está trabalhando nas orações da pessoa, tornando-as ativas e produtivas. Na sua maneira mais simples, esse versículo, ele pode ser traduzido literalmente assim: a súplica, a oração de uma pessoa justa, reta, justa, ela é forte em seu efeito interior. E esse entendimento, ele pode ser ampliado, certo? De acordo com o sentido das palavras ali, pode ser ampliado para a oração suplicante feita por uma pessoa reta, originária de uma necessidade sentida e como resultado do trabalho de Deus tem grande poder e é eficaz para vencer inimigos, para produzir resultados e para trabalhar a vontade de Deus em relação a ela. Aqui é difícil resistir à tentação, né? Quer dizer, resistir à conclusão de que Tiago 5,16 sugere que um resultado é produzido na própria pessoa por intermédio das orações que ela está fazendo ali, as quais essas orações alinham essa pessoa à vontade de Deus, como no caso de Elias. Ou seja, a oração, ela provoca mudanças e transforma a pessoa que ora ou que está orando. Esse versículo de Tiago 5,16, ele contém quatro princípios sobre oração eficaz. Primeiro, um senso de necessidade. Há duas palavras gregas principais para a oração: proseuche, que significa pedir, se colocando em dependência de Deus, pela provisão de suas necessidades, tanto físicas quanto espirituais, e dieses, que significa pedir a partir de um senso profundo de necessidade, de que precisa da intervenção, é, do socorro de Deus, algo urgente de Deus em sua vida. A palavra proseuche é a palavra mais comum usada para oração no Novo Testamento. E ela enfatiza a razão pela qual nós oramos. Nós dependemos de Deus. E na oração estamos olhando, estamos nos dirigindo a Ele, declarando que dependemos dele. Entretanto, aqui em Tiago 5,16, a palavra que aparece não é proseuche. A palavra aqui é dieses. E essa palavra evidencia, destaca a necessidade que está nos levando a orar. Por intermédio dessa escolha de palavras, o Espírito Santo está revelando um princípio importante de que a oração eficaz surge de um sentimento de profunda necessidade. Orar com eficácia não é despejar em oração uma longa lista de pedidos, é orar pelas poucas necessidades específicas e urgentes que estamos passando, que estamos vivendo. E de uma forma mais específica ainda, é orar e interceder pelas necessidades que o Espírito de Deus colocou no nosso mais profundo interior, no momento que nós estamos orando ali. Todos nós, por exemplo, sabemos quando orar quando temos uma necessidade. Uma mulher cujo filho está envolvido em um grave acidente, ela não precisa de nenhum impulso para orar ou qualquer ensinamento sobre oração. Ela vai orar com todo o seu ser.
ela está totalmente identificada com as necessidades do seu filho. Se nós permitirmos, o Espírito Santo ele pode nos ajudar a que a gente sinta as necessidades de outra pessoa, as dores de outra pessoa, de uma maneira tão pessoal e forte como as nossas próprias, como se a dor dela, como se o sentimento dela fossem os nossos. Deus ele se identifica profundamente com as necessidades das pessoas e ele está procurando cristãos, homens e mulheres de Deus que estão preparados para pensar e sentir dessa maneira o que ele sente, para que a gente ore o que ele quer que a gente ore. Segundo, uma pessoa reta. Provérbios 15:29 ensina que viver de forma reta, justa e santa é um princípio vital de oração. Pois nós podemos viver de forma, pois nós não podemos viver de forma ímpia, sem andar em justiça e em santidade e orar de forma eficaz. Não dá. A oração, ela flui do coração do justo, de alguém que se santifica para Deus, de alguém que se separa para Deus. Mas o Salmo 66:18 e Isaías 59:1 e 2 mostram que o pecado bloqueia as nossas orações e impede a Deus de ouvir as nossas orações. Entretanto, não devemos nos sentir condenados e sentir que nós temos de esperar até que nós tenhamos atingido a perfeição completa antes de poder orar com eficácia. Deus, ele não exige de nós perfeição pura, mas ele exige corações que não se apegam ao pecado, que não tentam poupar o pecado, que não tentam esconder o pecado, que não tentam justificar o pecado em suas vidas. Precisamos silenciar o inimigo que diz que nós não somos dignos de orar, lembrando ele e a nós mesmos de que o sangue de Jesus ele nos limpou de todo o pecado e continua nos limpando. Afinal, em 1 João 1, de 6 a 10, vai dizer o seguinte: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ou seja, precisamos entender que Jesus é a nossa justiça e por meio de sua graça e perdão, não por nossos méritos que oramos a Deus, buscando diariamente o seu perdão, a sua justificação em nossas vidas, nos colocando diariamente como dependentes dele. Afinal, como disse Jesus em João 15:5, sem ele nós não podemos fazer nada. Então é Deus quem opera em nós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. Então a ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E nós podemos nos aproximar confiadamente de Deus ao confessarmos os nossos pecados diariamente, nossa oração diária, como ele nos ensinou, né? Nos perdoa, né? A oração do modelo ali do Pai Nosso, é uma oração diária. Perdoa-nos nossos pecados, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os que têm pecado contra nós. Então, nós perdoamos também, porque primeiro somos perdoados por Deus. Ou seja, precisamos entender
Isso aqui, vamos para o próximo slide aqui, que é o ponto 3. Essa parte aqui eu já tinha visto. Vamos continuar aqui. A obra de Deus. Então, ainda que nós tenhamos sido salvos somente pela graça de Deus, sem mérito nenhum da nossa parte, não havendo nada que nós possamos fazer para salvar a nós mesmos, uma vez que fomos salvos, precisamos exercitar nossa salvação em parceria com Deus, e nós vemos essa parceria na oração. Então, algumas pessoas, elas reconhecem o poder, o conhecimento, o amor e a sabedoria de Deus e pensam que não há necessidade de nós orarmos. Outras, elas veem a ênfase bíblica na oração e pensam que suas orações podem mudar o mundo. Ambos os grupos estão equivocados, mas Deus escolheu trabalhar através da oração. A oração pressupõe ação. Não é suficiente crer na oração como um princípio ou uma teoria. Devemos orar de verdade, crendo de verdade, mas a oração, ela é a operação efetiva do próprio Deus. Quando nós oramos, nós estamos sendo apanhados na atividade do Espírito Santo. Há duas palavras gregas importantes para o poder de Deus em ação. O dunamis, que significa força inata ou poder potencial, e energeia, que significa poder ativo em ação. O dunamis, ele é o poder ainda não liberado, então é como a dinamite. Uma vez detonada, ela ativa o poder latente e se torna energeia, poder em operação. A oração, ela é a operação efetiva de Deus. É a sua energeia trabalhando, agindo. Nossas orações, elas nunca podem ser poderosas. Ao contrário, o Deus Todo-Poderoso é quem trabalha através das nossas orações. Por causa disso, é melhor falar sobre oração eficaz do que sobre oração poderosa. Isso também explica porque o diabo, ele odeia tanto as orações. E ele trabalha de forma tão duramente para impedir que as orações aconteçam, para que reuniões de oração aconteçam, para que as pessoas, os crentes, as igrejas não tenham reuniões de oração, para que as orações, as reuniões de oração sejam substituídas por eventos sociais, por um jogo de bola, por um ajuntamento, simplesmente para jogar a conversa fora, para fazer churrasco. Não que essas coisas não sejam lícitas, mas nós temos que entender que quando nós abandonamos a oração e partimos para essas coisas, é o diabo quem está ganhando. Porque o diabo não quer que a igreja ore. O diabo não quer que os crentes orem. O diabo não quer que nós tenhamos uma vida consistente de oração como igreja. E ele trabalha para que as orações em nosso meio não aconteçam. Porque quando nós oramos, nós liberamos o Deus onipotente para trabalhar nas situações da nossa vida e em nossas vidas, em qualquer situação e em nós. Oração eficaz é o poder de Deus em ação. Nós só podemos experimentar seu poder por meio da oração quando nós oramos. Se nós não orarmos, o poder de Deus não será liberado. Mesmo Deus sendo tão poderoso como ele é. E é o próprio Deus quem decidiu agir dessa forma, a partir das nossas orações. Então, se você não ora, você está impedindo e resistindo ao agir de Deus na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. E oração efetiva, ela é tanto o resultado quanto os resultados da ação de Deus.
A oração verdadeira, ela é sempre no Espírito. Ela vem da operação de Deus. Não quer dizer apenas que Deus está pronto ou esperando para operar quando nós oramos, mas que, na verdade, é Ele quem está nos incentivando para que a gente ore. Ele está toda hora querendo nos motivar. Vamos, ora, meu filho, para que eu possa agir na sua vida, para que Ele haja através das nossas orações, para que Ele entre em ação em nossas vidas, por nosso meio, através das nossas orações. É Ele que quer nos empurrar para a oração. Então, quando nós não oramos, nós estamos resistindo ao que Ele quer que a gente faça, que é ter uma vida de oração eficaz. Finalmente, essa parceria divinamente santa e humana, ela é um mistério, mas é a chave para a oração efetiva e eficaz. Quarto, a capacidade de resultados. Tiago 5,16 nos mostra que a verdadeira oração eficaz causa mudanças, faz uma diferença. A realidade de que Deus trabalha fortemente por intermédio das orações do seu povo deveria, irmãos, nos motivar a orar mais e cada vez mais. A palavra grega ishuo é usada para significar saúde robusta, derrotando inimigos, força efetiva, grande força, atingindo resultados, etc. Oração, meus irmãos, não é apenas uma conversa com Deus, é também uma confrontação nossa juntamente com Deus contra o inimigo, contra situações. A oração, ela tem consequências. Deus obtém resultados por intermédio da vida de oração de crentes, de uma vida reta e santa, de uma vida separada para Ele. Quando nós nos santificamos e quando nós oramos, nós vemos Deus trabalhar energicamente, com poder, né, com energia, liberando poder, trazendo saúde, trazendo cura, vencendo inimigos, transformando e salvando vidas, mudando circunstâncias e acontecimentos nas nossas vidas e através das nossas vidas, das pessoas ao nosso redor. Entrar em outro assunto aqui, a oração não respondida. Algumas pessoas estão preocupadas com o que elas chamam de orações não respondidas. Elas acreditam que Deus ouve seus pedidos, mas não os está respondendo. No entanto, nos parece que, conquanto pareça haver orações que Deus não responde, todas as orações que ele ouve são respondidas, ainda que não da maneira como desejamos. Isaías 59, 1 e 2 mostra que Deus nem sempre ouve ou pode atender às orações daqueles que estão separados dele por causa de seus pecados. Algumas vezes, agindo em graça e misericórdia, Deus ouve e atende a oração de um pecador, como em Lucas 18, de 9 a 14. Mas não há uma promessa bíblica quanto a ele ouvir e responder às orações de uma pessoa que não está em Cristo. Para nós que estamos em Cristo, Deus nos responde baseado em sua promessa, nas promessas de sua palavra. Para quem não está em Cristo, Deus pode até responder e socorrer, agindo conforme sua soberania e misericórdia. Então, nós, quando oramos, Deus nos responde, nós oramos seguros nas promessas de Deus. Alguém que está em aflito, em necessidade, pode orar
mas vai depender da misericórdia de Deus. Nós que estamos em Cristo, nós nos baseamos nas promessas. Mas Deus, ele não tem compromisso com alguém que não tem intimidade com ele por meio da oração. Lembrando que não é vida de oração de pedinte, uma oração de alguém que fica mendigando. É vida de oração relacional, de um filho para com seu pai, e buscar a Deus, né, de forma relacional, para a gente nos relacionar com Ele e não simplesmente para lhe pedir coisas. É buscar a Deus para ter intimidade com Ele e o conhecer de verdade. 1 João, capítulo 3, dos versículos de 21 a 22, sugere que o pecado de um crente significará que ele é incapaz de se aproximar de Deus confiadamente, com verdadeira confiança. Em Tiago 4, de 2 a 3, mostra que motivos errados são. Não, desculpe, motivos corretos são importantes na oração. A história do espinho, ali, o espinho na carne de Paulo, que a gente vê lá em 2 Coríntios 12, dos versículos de 7 a 10, ali é algo significativo, porque ali a gente vê que por 3 vezes Paulo orou para que esse espinho na sua carne fosse removido, só que Deus não removeu. A resposta de Deus ali para Paulo, é, ele não removeu. Paulo orou 3 vezes e o Senhor não removeu o espinho. Deus respondeu para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, a oração de Paulo, ela não foi respondida de forma favorável ao que ele queria, mas ele não ficou sem resposta. 2 Coríntios 12, 9 vai deixar claro que Deus falou com Paulo, Deus respondeu para ele: a minha graça te basta. E a resposta de Deus era um lembrete sobre a suficiência completa da graça de Deus. A graça de Deus era suficiente para Paulo e também o é para cada um de nós. Deus nos ama e sabe o que é melhor para nós. Isso significa que a sua resposta muitas vezes pode ser diferente do que nós estamos pedindo, mas ainda assim será uma resposta. As promessas maravilhosas de 1 João 5,14 e João 15,17, elas têm sido mal interpretadas por alguns que consideram a oração como sendo algum tipo de loteria espiritual. Devemos apreciar que essas promessas sejam condicionais. Elas são para aqueles, certo, que estão em Cristo, que estão habitando em Cristo, estão fazendo pedidos segundo a vontade de Deus. É claro que isso também não significa adicionar ali, se for da tua vontade, ao final de cada oração que a gente faz. Lucas capítulo 22, dos versículos de 39 a 45, conta a história de um momento de suprema tentação na vida de Jesus. A questão ali a ser decidida era algo crucial. A vontade que seria cumprida seria a do filho ou a do pai? Então, essa primeira metade do versículo 42 sugere que Jesus, ele confrontado com a taça da ira de Deus contra a humanidade com a qual ele tinha se identificado totalmente, porque ele recebeu sobre si os nossos pecados. Então, ele desejou ardentemente não ter que suportar a cruz. Naquele momento, então, Jesus foi tentado com o desejo humano do perdão sem ter que passar pela cruz e da graça sem o julgamento da justiça. A oração, na segunda parte do versículo 42, deve ser o apogeu de toda a Bíblia. Talvez o momento mais importante na história. Jesus, ele não podia alinhar a vontade, né? Ele não podia se alinhar
a vontade de Deus, o seu Pai, mas ele podia se submeter a ela. Por isso que ele disse: contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, nenhum de nós enfrentará uma batalha de oração como de uma intensidade tão grande, de uma importância tão gigantesca como essa que Jesus enfrentou no Getsemane. Mas todos nós somos chamados para nos submetermos à vontade do Pai. E nós fazemos isso em oração. Essa submissão pode significar que nossa vontade não será feita, mas nunca pense que isso sugere que nossas orações não foram respondidas. Agora eu vou falar sobre 6 passos para a oração eficaz. Sabemos que a oração flui do nosso relacionamento com Deus. Por isso é impossível reduzir a oração a uma série de regras ou a uma fórmula, mas nós podemos tirar alguns princípios básicos para ajudar a desenvolver nosso relacionamento de oração com Deus. Lembre-se, eles são apenas indicadores, não são regras. Então, primeiro, Deus quer que peçamos. Tiago 4:2 e João 16:24 mostram a importância de se pedir a Deus. Essa é a oração de petição ou oração de súplica. Nós devemos pedir a Ele. Com frequência, tentamos resolver as coisas, não é? Em nossas mentes e confiar na nossa habilidade humana. Em vez disso, a gente deveria pedir ajuda ao nosso Pai Celestial. Algumas pessoas demoram a pedir a Deus porque elas têm uma imagem falsa de Deus. Muitas pessoas veem a Deus como uma figura, né, de um juiz, de alguém rancoroso, de alguém distante, de alguém que está indisposto a ouvir elas. Isso é algo muito falso. Ele deseja nos dar coisas boas. E ele nos exorta a que a gente faça isso, a que a gente peça coisas boas para ele. Uma das ideias mais tristes que alguns têm do verdadeiro cristianismo é a noção de que Deus não é alguém amigável, ou que está alguém que é favorável, ou que está favoravelmente disposto em relação a nós, ó, às nossas necessidades. A verdade é que nós podemos ir diretamente a Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus, ele intercede por nós e amorosamente ele nos representa diante do nosso Pai Celestial. Imagine todas as coisas que Deus ele tem prontas para nos dar, para derramar sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. E pense no que aconteceria se a gente realmente cresce nisso, se a gente realmente confiasse realmente em Deus, se realmente a gente entregasse a nossa vida a Ele e pedisse para que Ele derramasse sobre nós tudo o que Ele quer derramar. Onde nós estaríamos? Quem nós seríamos? Certo? O que nós seríamos? Se nós, como pais, nós encontrássemos nossos filhos, por exemplo, furtando dinheiro de nós, certamente isso nos machucaria. Nós nos sentiríamos feridos, porque sabemos que, como são nossos filhos, o que eles têm que fazer é somente nos pedir, para que possamos dar a eles. Quanto mais ainda isso se aplica ao nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial. Segundo, peça com intrepidez. Nós temos visto que é uma riqueza de ensino em oração, sobre a oração em Lucas 11, de 1 a 13. O homem ali, ele acordou seu vizinho à meia-noite para tomar pão emprestado, e ele conseguiu por causa de sua ousadia.
Isso é evidenciado em Hebreus 4,16. A palavra grega anaide, em Lucas 11:8, é traduzida como intrepidez ou importunação, mas ela literalmente significa falta de vergonha, insolência ou coragem. Precisamos de intrepidez e determinação para pensar. Preciso dessa provisão. E eu não serei dissuadido por nada até que eu a tenha obtido. Precisamos de uma audácia santa, baseada na força do nosso relacionamento com Deus, no conhecimento confiante de Sua vontade e na segurança de que nós somos bem-vindos à Sua presença, para pedirmos a Ele com coragem e sem qualquer tipo de temor. Precisamos de audácia para pedir grandes coisas a Deus, como no Salmo 2:8. Nós não devemos nos sentir intimidados ou limitados pelas insinuações do nosso inimigo quanto à frequência com que nos aproximamos do trono de Deus e ao que pedimos a Ele quando nós chegamos lá. Terceiro, peça de acordo com a vontade de Deus. Quando oramos, não devemos expressar nossos direitos ou nossos pontos de vista. Necessitamos nos identificar com a vontade de Deus e orar para que ela se cumpra. Se nós não estamos orando a vontade de Deus numa situação, nós estamos orando a nossa própria vontade. Tiago 4:3 mostra que é por causa disso que muitas orações parecem ficar sem resposta. Orar de acordo com a vontade de Deus envolve não somente os pedidos, mas também os motivos. Então, nós podemos pedir a coisa certa, porém, por motivos errados ou com o motivo errado. Orar não é tentar persuadir a Deus a fazer a nossa vontade, mas ter a certeza de que nós nos alinhamos à vontade dele. Isso não significa juntar um se for da tua vontade, Senhor, ao final de uma lista de petições egoístas, de pedidos para satisfazer o nosso próprio ego. Algumas pessoas ensinam que devemos esperar as respostas sim, não ou espere para as nossas orações. E tal ensino pode ter nascido de uma luta para identificar a vontade de Deus em uma situação. Mas a razão de nós não sabermos a vontade de Deus se deve simplesmente pela nossa falta de sensibilidade espiritual, por falta de intimidade com Deus. 1 João 5, de 14 a 15, nos mostra que a resposta de Deus ela é sempre sim, para os pedidos que são feitos de acordo com a vontade de Deus. Então, esse deve ser o objetivo e a base das nossas orações. Devemos almejar e buscar com todas as nossas forças conhecer a Deus e a sua vontade tão bem que, a qualquer tempo, poderemos pedir e estarmos confiantes de uma resposta favorável, por sabermos que estamos orando à vontade dele. Isso só vem de estarmos realmente sensíveis à sua voz, de realmente o conhecermos de verdade, de realmente sabermos a vontade dele para tal situação. Isso não é da noite para o dia. Isso é fruto de muito tempo de intimidade com Deus. Orar no nome de Jesus não é uma forma mágica, mas é o reconhecimento da nossa autoridade, de que nossa autoridade na oração está sendo exercida em alinhamento com a vontade do nosso Pai. E o texto de João, capítulo 14, versículos de 13 a 14, mostra o que acontece quando nós oramos dessa maneira. Quando oramos com a autoridade de Jesus, é como se o próprio Jesus estivesse ali orando. Romanos 8, de 26 a 27, ensina que o Espírito Santo ele intercede por nós de acordo com a vontade de Deus.
Se nós não sabemos qual é a vontade de Deus em uma situação, nós podemos orar em línguas. E o Espírito Santo, ele irá orar a vontade dele através de nós. 4. Peça com fé. Tiago 5,15 identifica a oração de fé. Uma oração de fé realiza mais do que muitos anos de oração sem ela. Infelizmente, nossa fé é muitas vezes fraca e limitada. Um princípio bíblico é que nós não podemos esperar receber a não ser que a gente creia. Conforme Hebreus 11:6 que diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que recompensa os que o buscam. O próprio Jesus nos ensinou em Marcos 11:24 a crer que já recebemos quando nós estamos orando. Então, essa é a oração de fé. Ao orar, precisamos crer que vamos receber. Mas como que a gente pode entender isso? Tiago, capítulo 1, versículos 6 a 8, vai nos ajudar a entender o que isso significa na prática. Diz assim, Tiago 1, de 6 a 8. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então, há duas questões principais quanto a crer em Deus. Ele é capaz, ele deseja. Em Marcos 9, de 14 a 29, a habilidade de Jesus foi trazida à questão porque os seus discípulos, eles tinham sido incapazes de curar um jovem ali com espírito mudo. Mas nunca há nada de errado com o poder de Deus. O que está errado muitas vezes é com a nossa falta de fé. Marcos 1, de 40 a 45, trata do desejo que Deus tem de abençoar. Muitas pessoas que estão lutando com feridas e desapontamentos culpam a Deus de má vontade. Como o leproso, eles dizem: o Senhor poderia me ajudar se tão somente o Senhor quisesse. Mas a resposta de Jesus em Marcos 1:41 resolve o problema. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou o leproso e lhe disse: quero, seja limpo. E ele foi limpo. Então, esse é o nosso desafio hoje. Devemos crer nele e, pelas nossas orações de fé, demonstrar que ele tanto deseja quanto é capaz de responder em tempo de necessidade. Mas essa certeza só vem de quem tem verdadeira vida de intimidade com ele, quem o conhece de verdade. Intimidade e conhecimento não vem de graça, não vem da noite para o dia, vem de tempo de qualidade com a pessoa com quem nós nos relacionamos. Por exemplo, humanamente falando, a pessoa que tem mais intimidade comigo e que me conhece mais hoje é a minha esposa. E isso foi construído durante quase 30 anos que nós estamos casados. Inclusive, em maio do ano que vem, agora, nós vamos completar 30 anos de casamento. Glória a Deus pela vida da minha esposa. Com Deus é da mesma forma. Intimidade e conhecimento vem de nossa dedicação diária para o buscar estar em Sua presença, buscando nos relacionar com Ele, orar a Deus para o conhecer, para ter intimidade com Ele, para o amar, para desfrutar de Sua presença e não apenas para lhe pedir coisas. Ele não tem o compromisso de abençoar quem não tem um relacionamento verdadeiro com Ele, em oração e fé e em obediência à Sua palavra. Quinto, peça com persistência. Vimos que há diferentes tipos de oração e cada uma delas tem seus próprios princípios particulares. A oração de persistência perseverante é um exemplo claro. Diferente da oração de fé, ela é feita repetidamente, insistentemente, até que tenhamos a resposta de Deus, seja ela qual for.
da importância vital, é de importância vital como a parábola em Lucas 18, de 1 a 8. Não desistir quando nossas orações parecem estar ficando sem respostas. Devemos perseverar, porque o nosso justo juiz, ele é bom e disposto e certamente julgará nossa causa da melhor forma possível. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 8 e capítulo 8, versículo 4, as orações dos santos, elas sobem como incenso diante de Deus. Isso é um encorajamento para que a gente continue a orar, porque essa oração de hoje pode ser que seja a última requerida antes que as taças estejam cheias. E quando as taças estão cheias, ali no Apocalipse, a gente vê que quando as taças se enchem, o anjo pega e derrama o incenso ali sobre o altar, e há um acontecimento sobre a terra, trovões, então há um mover. Então, quando as nossas orações atingem o nível que elas precisam atingir, resultados acontecem, as respostas de Deus descem sobre as nossas vidas. E a promessa também ali de Osés, capítulo 10, versículo 12, acontece também. Osés 10, 12, na sua parte final, vai dizer assim: porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. E sexto e último, ore com criatividade. Ao longo do nosso curso aqui sobre oração eficaz, nós vimos e tratamos sobre muitos aspectos diferentes de oração e sobre muitas maneiras diferentes de orar. A oração não é algo monótono, mecânico ou sempre igual, mas é uma experiência empolgante, viva e variada, que nos conecta com Deus, que se revela a nós de forma única e maravilhosa a cada momento, a cada novo encontro com Ele, em oração no secreto e em nossas orações, juntos, né, como igreja, com os nossos irmãos ou em família, com nossos familiares. Em nossa leitura regular da Bíblia, em nosso devocional diário, faremos bem se observarmos e praticarmos os variados exemplos de oração que nós examinamos e estudamos neste nosso curso aqui sobre oração eficaz. Devemos estar certos de que nossas vidas de oração refletem uma variedade semelhante. Precisamos conferir se nós não estamos ignorando orações silenciosas ou em voz alta, intercessão ou ação de graças, guerra ou louvor, confissão ou petição, línguas ou súplica. É muito fácil nós ficarmos imobilizados e estagnados numa rotina de oração, usando sempre as mesmas palavras de estilo, caindo no automático, correndo o risco de fazer nossas orações apenas de forma mecânica, religiosa, sem vida, sem intimidade verdadeira, sem estarmos realmente nos entregando a cada novo dia a Deus. Bom, concluímos aqui esse nosso estudo com o entendimento de que necessitamos buscar crescer sempre para ampliar nossas orações e nos tornarmos mais criativos e dedicados em nossa vida de oração. Com a ajuda e inspiração do Espírito Santo, quem sabe o que Deus ainda fará e o que Ele ainda quer fazer através de nossa vida de oração, mas é algo que também depende de nós atendermos ao seu chamado, depende da nossa sede por ele, para o buscarmos e termos mais intimidade com ele, para cada vez, a cada novo dia, aprendemos a orar mais e de forma cada vez mais eficaz. Amém. Glória a Deus. Assim terminamos o nosso curso. Que bênção, irmãos. Eu estou aqui com o coração apertado, irmãos. Pô, a gente está terminando esse curso. Que bênção, irmãos. Que bênção, que vitória. Que vitória. Então,
A minha oração agora é de agradecimento. É de agradecimento. Quero orar aqui. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, porque não é fácil, Senhor. Há um embate, há um levante, porque o inimigo não quer que a gente repasse, que a gente multiplique, que a gente compartilhe esse conhecimento. Mas, como diz a tua palavra, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu te agradeço, Senhor, pela vitória que o Senhor nos deu hoje, de podermos chegar ao fim deste curso, Senhor, de podermos terminar este curso, Senhor, de poder compartilhar essa ferramenta tão poderosa, tão maravilhosa, Senhor, que ensinar o teu povo a orar de forma como convém, de forma eficaz, de forma a alcançar resultados, Senhor. Que este curso, que esses ensinamentos, que esta revelação da tua palavra faça diferença na vida dos meus irmãos, Senhor. Nas suas vidas, nas suas casas, nas suas famílias, nas suas igrejas, onde eles pisarem a planta do pé deles, Senhor. Ali lhes seja dada em herança, Senhor. Que eles sejam pessoas relevantes nessa terra, Senhor. Que eles possam ser usados de forma poderosa pelo Senhor, como nós temos aprendido. É o Senhor quem opera poderosamente através das nossas orações, mas nós precisamos orar, aprender a orar como convém, segundo a tua palavra, Senhor. Que esses fundamentos, que esses princípios possam ser aplicados cada dia em nossas vidas. Eu oro, Pai, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Deixa eu só encerrar aqui a gravação. Tem uma coisa para falar para vocês. Só um minuto.